Você sabia que existem sinais que você possui alta vibração? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu vou contar alguns sinais para você entender se você tem ou não uma ótima vibração. A vibração boa não quer dizer estar com vibração 100% maravilhosa 100% do dia. É a pessoa que tem isso dentro dela. Então a pessoa que tem isso dentro dela, ela também tem momentos ruins. Só que ela consegue se livrar disso muito mais rápido. Então eu trouxe aqui alguns sinais de pessoas que têm vibração boa. O primeiro deles é quando você acorda com energia boa e com a vibração mais elevada. Geralmente quando a gente dorme, a gente sai do corpo, né? A gente faz a viagem astral. Então dependendo da nossa vibração, a gente vai para algum lugar. Ou a gente vai para um lugar bom ou para um lugar ruim. Geralmente, a gente tem alguns sonhos que fica muito doido, a gente não consegue entender direito aquilo, que mistura as coisas que a gente passou no dia, no trabalho, na família, né, em casa, coisas que a gente assistiu na TV, e a gente, às vezes, não consegue entender e identificar muito bem o que é aquilo. Só que, às vezes, quando a gente tá numa energia ruim, a gente sonha e tem pesadelo a noite inteira. Pelo menos comigo é assim. Então, quando a gente não tá com uma energia boa, o sonho é ruim. Às vezes a gente nem entende, mas ele até incomoda a gente, né? E de novo, lembre-se, a pessoa que tem a vibração boa não quer dizer que ela não tenha sonho ruim, tá, gente? É o jeito que ela sai disso e que ela acorda. Então, a pessoa que tem uma vibração boa, ela geralmente acorda bem. Ela abre o olho de manhã e tá bem. Por mais que teve pesadelo, por mais que teve um sonho meio tumultuado, a pessoa se sente bem, porque isso é dela, é uma vibração dela, ela vibra naquilo lá, ela consegue sair do negativo mais rápido. É quando a pessoa acorda e se sente bem, quando a pessoa acorda e fala, ai, deixa eu olhar pro teto um pouco, né, deixa eu ver pensar o que eu tenho que fazer hoje, mas acorda bem. Isso é um sinal de uma pessoa que tem a vibração boa, tá? Bom, o segundo é: bebês e crianças de até 7 anos se apegam a você facilmente porque elas ainda estão conectadas no mundo espiritual. Então, para elas é muito mais fácil, né? Elas são neutras, elas não sabem se você é legal ou se é ruim, né? Elas sentem a vibração. E aí, quando a pessoa não tem uma vibração boa, a criança geralmente não gosta de ficar com aquela pessoa. A criança geralmente não conhece, nunca viu aquela pessoa, mas não gosta, ela se sente mal de ficar com aquela pessoa. Não vão confundir, gente, na família, quando tem criança, bebê, e às vezes o bebê tá com uma dorzinha de dente, ou tá com uma dorzinha de barriga, alguma coisa, e aí você pega, o bebê começa a chorar. Não é isso, gente, é diferente. Quando a criança ou o bebê está normal, sem nenhuma, né, dorzinha, sem nenhuma doença, e você vai lá e brinca com a criança e a criança fica perto de você, é essa vibração que eu tô falando, é a vibração que você emana pra criança, desde que a criança esteja no estado normal também, né, gente? Senão, todo mundo que pegar a criança e chorar, fala, minha vibração tá ruim. Não é isso. Às vezes a criança tá com problema. A gente tem que ter discernimento com isso. Mas, geralmente, quando as crianças chegam pra você, às vezes festinha infantil, o pessoal da minha família brinca comigo, porque quando tem festa de criança, e às vezes é na casa, né, dos tios, dos primos, e eles não contratam alguém para ficar com as crianças, eu fico brincando com as crianças. Então, é isso que eu quero dizer. Quando a gente tá lá, entretida, as crianças estão lá saudáveis, não estão com uma dorzinha de nada. As crianças vêm para brincar com você, para interagir com você, bebê quando você vê às vezes um bebê, o bebê olha para você e dá uma risadinha, que quer vir no seu colo. Isso tudo é energia. E as crianças até 7 anos, elas sentem isso é delas, porque elas não têm discernimento ainda. Então, a antena das crianças até 7 anos é a troca de energia. E geralmente, as pessoas que têm energia boa se dão bem com crianças, com bebês. E é muito legal isso, é muito interessante. Você acaba virando, né,
a tia da criançada, que é muito bom também, porque aquela energia é tão boa das crianças que também reverbera em você e você também consegue passar energia boa e é muito legal no final das contas, porque você sai da festa super feliz, cansada, mas feliz. A outra que eu anotei aqui é atrair os animais e cuidar das plantinhas, né? Animais, geralmente, eles sentem muito a nossa vibração, né? Eles são puros, eles não sabem quem é ruim, quem é bom. O animal, ele vai com o ser humano achando que todos são iguais e todos vão tratá-los do mesmo jeito. Então, geralmente, quando você entra na casa de uma pessoa, cachorro também não tem problema nenhum, ele vem brincar com você, o gatinho vem brincar com você, qualquer passarinho, qualquer bichinho que se encanta com você e você também se encanta com ele, isso é uma troca de energia. E eles sentem muito, igual uma criança até 7 anos. E a mesma coisa com plantas. Várias vezes que a gente ganha, né, plantas de algumas pessoas, a gente cuida com amor de verdade, aquela plantinha tende a crescer, a ficar mais bonita, a flores, né? Então a gente fica contente, fala, poxa, olha a energia boa que eu tenho. Eu lembro que a minha tia, ela tinha bastante samambaia na casa dela. E aí um dia, acho que 2 das samambaias estavam morrendo. E eu falei pra ela assim, tia, deixa eu plantar pra você a samambaia? Ela falou assim, mas você não sabe plantar. Tinha acho que uns 6 anos. Eu falei, não, deixa eu plantar. Gente, acredita que com a energia de uma criança, né? Acredita que eu plantei as 2 samambaias. Ela já tinha tentado replantar essa samambaia 2 vezes, não deu certo. E aí elas cresceram, ficaram bonitas, robustas. E a minha tia começou a me chamar de a menina do dedo verde. Então tudo que ela queria plantar e não dava certo, ela me chamava e eu plantava pra ela. Foi uma coisa na minha infância que me marcou muito, que eu achei muito legal. Eu sempre gostava, porque quando eu plantava, eu lembro que eu tinha entre 6 e 7 anos. Mas eu lembro de um negócio assim, que quando eu plantava com amor, né? Eu mandava aquela energia boa para as plantas e eu já via a planta mais robusta, mais bonita. Então era um jeito de eu passar a minha energia para a plantinha. Hoje que eu fui entender mais esse lance de energia, mas para vocês verem como a criança é pura nisso. A criança é pura energia e a energia da criança geralmente, né, quase 99% das crianças é energia boa, e aí ela quer se conectar com a energia boa também. Mais um aqui que é, isso aí, gente, aconteceu muito comigo, muito, e eu achava muito legal também, agora que eu fui entender que é lance de energia. Pessoas desconhecidas fazem de você um psicólogo, se abrem e começam a conversar com você de tudo. Gente, muitas vezes, principalmente em empresa, quando eu chegava na empresa, eu não conhecia ninguém. Eu me identificava com algumas pessoas e essas pessoas se identificavam comigo. E eu, assim, começava a ser a psicóloga das pessoas. Elas me contavam o que acontecia, me contavam coisas que nem contavam para outras pessoas, para ver se eu conseguia ajudar. E eu sempre achei muito legal. Eu tenho até um fato quando eu era criança, que eu nunca esqueci disso. Eu tava na primeira série e tinha uma menina, uma japonesa, que estava na minha classe. E essa japonesa, ela não falava com ninguém, nem com a professora. Ela não abria a boca. Ela não abria a boca. E eu olhava pra ela e ficava com muita pena. Só que ninguém queria ser amiga dela. Por quê? Porque ela não falava com ninguém. Então as crianças na hora do intervalo iam brincar, correr, a gente ia correr, brincar. E essa menina ficava sentada no banco. E ninguém sabia nem o nome dela, que ela não falava. E aí um dia eu olhei pra essa menina e falei, qual que é o seu nome? Ela olhou pra mim e não falou. Eu falei, não, eu vou tentar, porque é muito triste. Olha a minha cabeça de 7 anos, é muito triste. A gente tá, todo mundo brincando e ela não está brincando. Ela ficava tomando lanche sozinha. Aí aquilo nem entrava na minha cabeça. No outro dia eu peguei e fui tomar lanche com ela. Sentei no banco junto com ela. Eu falei, posso sentar aqui? Ela não falou nada. Aí eu sentei. E mesmo ela não me respondendo nada, eu comecei a conversar com ela. Eu falei, meu nome é Thaís,
eu queria saber o seu nome, porque a gente tá brincando, você podia brincar com a gente. Você tem vergonha? Não precisa ter vergonha, todo mundo é criança. E aí eu fui. Gente, acho que eu fiquei umas 2 semanas conversando sozinha. Só eu falando e a menina do meu lado. Um dia ela olhou pra mim e falou, meu nome é Luzia. Eu olhei aquilo, eu falei, sério? Ela tá falando comigo, eu fiquei tão feliz. Eu falei, olha, eu sei o nome dela agora, né? Aí ela falou, é que... E ela falava assim, de olhinho pra baixo, baixinho, né? Mas bem submissa mesmo. É, que eu tenho vergonha de falar com as pessoas e eu tenho vergonha de brincar. Ela tinha vergonha de tudo. Óbvio que ela tinha algum problema em casa, psicológico também, né? Mas eu era uma criança, eu nunca... não sabia o que era, nem sabia que era isso. E aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, não precisa brincar com todo mundo, brinca sempre comigo. E eu levava ela junto, porque eu era amiga de todo mundo. E ela ia brincar comigo e eu levava. E aí as pessoas começaram a acostumar com isso e eu ia levando. E o pessoal falava, ai, larga ela, né, as crianças. Ela não quer brincar com a gente. Eu falava, não, ela quer brincar, ela é minha amiga. E eu fui apresentando. E a menina começou a falar com as pessoas. E olha, até me arrepio, gente. E aí eu não sabia... a coisa tão boa que eu tava fazendo, porque era uma criança, né? Criança não sabe. E ela começou a conversar. E aí teve a reunião de pais. E aí a mãe dela ficou tão, né, feliz com tudo aquilo, porque ela não falava nem com os pais. E a mãe dela olhou e falou assim pra professora, muito obrigado de ter feito a minha filha conversar, né, ter amigos, tal. Aí a professora olhou pra minha mãe, porque não podia ir, né, na reunião, e falou assim, minha mãe chama Vera, falou, Vera, a sua filha que fez isso com a Luzia. Ela que fez ela falar, ela não falava nem com os pais. A mãe dela foi abraçar a minha mãe e falou, olha, não fala nem com a gente. E aí ela começou a falar que a filha falava que eu era a melhor amiga dela, que eu era amiga dela na escola, que eu ajudava ela, que eu brincava com ela. Olha a diferença que eu fiz na vida de uma criança. E como a gente é criança, a gente não sabe, a gente não tem ideia disso. Por quê? Por conta da energia. A energia dela bateu com a minha energia bateu com a dela. E ela confiou em mim. Eu passei, né? Com a minha energia, eu passei confiança pra ela. E a mãe dela ficou super feliz. Aí a minha mãe veio falar comigo que a mãe dela estava super feliz, veio agradecer e que eu continuasse sendo amiga dela. E eu continuei, com certeza, e ela começou a brincar com todo mundo. E aí eu fui pra uma outra escola no 4º ano, ela ficou e nunca mais a vi. Só que eu acho que quando eu era criança, naquele momento, eu consegui fazer meu papel. E só hoje que eu fui entender isso. Olha como criança pode mudar a vida de outra criança. Olha que energia linda que uma criança tem. A gente tem que, né, olhar às vezes para trás e ver quantas coisas boas que a gente já fez e não ficar só reclamando das coisas que estão acontecendo hoje na nossa vida. E é isso que a gente tem que fazer, gente, é fazer a diferença na vida das pessoas, elevando a vibração delas, mostrando que elas também são seres humanos, nós também somos seres humanos, todo mundo erra, todo mundo tem problema, só que um deveria ajudar o outro. Tudo isso que eu falei pra vocês é por conta da energia, da vibração, da energia boa, da energia, da vibração elevada que a gente tem que ter e a gente sempre tem que ter para acolher muito mais gente. Nesses exemplos que eu dei pra vocês, a gente consegue acolher sem pensar, sem querer nada em troca, só acolher. Porque quando você tá do lado de uma pessoa que também tem uma energia boa, é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso e a gente se sente muito mais leve com tudo. E o vídeo de hoje é esse, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe um like aqui se você gostou desse vídeo. Beijo no coração de todo mundo e até a próxima!